E agora passava a palavra ao Luís e ao David, para não fazer a primeira apresentação. Bom dia a todos. O meu nome é David Caraveira, sou técnico da Federação Minha Terra. Vou fazer uma apresentação muito breve dos objetivos e das metodologias do projeto e mais algumas informações de enquadramento. Como já disse o engenheiro Sousa Guedes, portanto, a parceria do projeto foi composta pela Federação Minha Terra, que liderou o projeto, a DGAD, do INEAD, a Universidade de Évora. Contámos com a colaboração permanente do ISA e da UTAD e com o apoio pontual do engenheiro Joaquim Rola, através do INEAD, e do professor Miguel Viegas, da Universidade de Aveiro. Basicamente, o projeto teve dois objetivos: aumentar o conhecimento sobre a agricultura familiar e a sua importância para o desenvolvimento rural, e apresentar recomendações para a densificação ou adequação das medidas de política pública de valorização da agricultura familiar, designadamente no quadro do Estatuto da Agricultura Familiar. Relativamente às metodologias adotadas, dividiu-se em 5 fases. Numa primeira fase, fizemos uma contextualização da temática, que implicou a recolha e análise de informação bibliográfica e documental. Relativamente à agricultura familiar, abordámos o interesse pela temática da agricultura familiar no seio académico, verificámos a importância do Ano Internacional da Agricultura Familiar, declarado em 2014 pelas Nações Unidas, e as repercussões que teve a nível das políticas públicas, em particular em Portugal, através do que já referi, do Estatuto da Agricultura Familiar. Numa segunda fase, procedemos à determinação do universo da agricultura familiar e dos agricultores familiares no território do continente, e para esta estimativa, esta determinação, adotaram-se 2 metodologias distintas. Uma primeira que foi baseada na identificação e na construção de indicadores a partir dos dados recolhidos pelo INE no recenseamento agrícola, e uma outra mais focada, se assim podemos dizer, com o apoio do professor Miguel Viegas, que será explicada mais adiante durante a mesa redonda, em que foi criado um indicador compósito. Considerámos 2 critérios do Estatuto e ainda um terceiro indicador, tendo-se recorrido a dados do recenseamento agrícola, mas também a dados de pagamentos do IFAD. Na primeira metodologia, foram considerados os conceitos e os critérios do INE que se julgou que melhor permitiriam identificar e caracterizar os agricultores familiares. Utilizou-se a definição do INE de exploração agrícola. Relativamente à natureza do trabalho utilizado, utilizou-se como equivalência a agricultor familiar e produtor autónomo. Na natureza jurídica da exploração agrícola, considerou-se o produtor singular, e utilizou-se a definição do INE de agregado doméstico do produtor agrícola. Na segunda metodologia, foi criado um índice sintético da agricultura familiar, para estimar de uma forma mais fina o número de agricultores familiares passíveis de aderir ao Estatuto da Agricultura Familiar. Foram considerados 2 requisitos do Estatuto: a mão de obra familiar e o montante de apoios da PAC, ou, na sua versão mais recente, de valor inferior a 5.000 euros, de regime de pagamento base ao regime da pequena agricultura, e ainda uma terceira variável, a cobertura de apoios da PAC, em que foi feita uma estimativa e também um mapeamento a nível dos concelhos. Na terceira fase, prestou-se uma análise da política pública para a agricultura familiar, nomeadamente do Estatuto da Agricultura Familiar, sobretudo com foco nos requisitos para a adesão. Relativamente à adesão, foram feitos 2 tipos de análise. Portanto, fez-se uma análise mais geral da adesão ao Estatuto, desde a entrada em vigor, a 7 de março de 2019, até 31 de maio de 2022, que tinha sido o último levantamento feito pela DGAD. E depois fez-se uma análise mais fina da adesão ao Estatuto, dividida em 3 períodos, para tentar averiguar os efeitos das alterações que os requisitos do Estatuto, os requisitos de adesão ao Estatuto, sofreram. Portanto, o primeiro período com a versão inicial do diploma, no segundo período em que houve a alteração do cálculo do rendimento coletável, passou a ser dividido por sujeito passivo. Isto será depois abordado mais à frente. No terceiro período, em que deixou de ser possível pessoas coletivas aderirem, foi introduzido este novo critério dos 20% de rendimento ser proveniente da atividade agrícola, deixou de se considerar o PU nos apoios da PAC, passou a ser considerado só RPA ou RPB,
E surgiu também uma outra obrigação, que é a inscrição dos prédios no sistema de informação parcelar do IFAP. Dizer que desta análise resultaram um conjunto de recomendações para os critérios. Numa quarta fase, procedeu-se a uma análise dos 19 direitos ou vantagens previstos na legislação para os detentores do Estatuto. Inicialmente verificou-se que medidas é que já estavam em implementação e depois identificaram-se propostas para a sua melhoria, quando considerado necessário, e para a regulamentação, implementação e também a monitorização dos restantes direitos. Numa quinta fase, fez-se ainda um estudo de caso do Brasil. A seleção do Brasil prendeu-se com o facto de termos conhecimento de que em 2006 este país tinha adotado uma lei específica para a agricultura familiar e, portanto, quis conhecer a legislação normativa e as políticas que estão a ser adotadas. Infelizmente, aqui no seminário de hoje, devido ao pouco tempo que temos, não poderemos abordar esta questão, mas convidamos todos depois a verem na publicação. Relativamente ao tipo de informação utilizada, como viram, recolhemos muita informação de fontes secundárias. Nós recolhemos também informação própria, designadamente através de duas atividades. Uma primeira que correspondeu a um conjunto de entrevistas por inquérito, entre maio e julho de 2021, com recurso aos grupos de ação local. Tivemos a colaboração de 27 grupos de ação local. Foram feitas 132 entrevistas por inquérito a agricultores em todas as regiões do país, em 61 concelhos. O objetivo era conhecer as necessidades, expectativas, experiências e constrangimentos dos agricultores. Estas entrevistas foram importantes porque nos permitiram identificar um conjunto de temas ou questões-chave para os agricultores familiares. Temas esses que incluíram o acesso à terra, o recurso ao crédito, os apoios financeiros públicos, designadamente no âmbito da PAC, as dificuldades com fatores e serviços, como a energia, a água, os serviços veterinários, o mercado de produtores, portanto, as dificuldades com o escoamento de produção, o conhecimento, tecnologia e inovação e ainda a organização e a cooperação. A segunda atividade, a recolha de informação própria, teve lugar entre outubro e maio de 2022, com ali algumas interrupções nos momentos piores da Covid, em que foram feitas 6 reuniões regionais com agricultores e também com outros atores locais. Estas sessões consistiram na apresentação do Estatuto, no esclarecimento de dúvidas e depois numa discussão sobre as potencialidades e os desafios da agricultura familiar a partir dos temas que tínhamos identificado nos inquéritos. Estas sessões decorreram nestas localizações: Moro Novo, Lourinhã, Felgueiras, Trancoso, São Brás de Alportela e Montalegre. Porque estas localizações pretendiam-se cobrir todo o território, todas as regiões do país, e porque se queriam conhecer realidades diferentes que sabíamos existirem nestas localizações. Há umas imagens, só dizer que estas atividades reuniram 137 pessoas, incluindo, claro, membros da parceria, 83 agricultores, representantes de autarquias, de associações de produtores, cooperativas, alguns consultores, entre outros. Finalmente, só dizer que o principal produto, como já foi mencionado, do projeto é uma publicação, compila o trabalho que desenvolvemos, inclui propostas e recomendações para os critérios e propostas também para os direitos previstos para os detentores do Estatuto da Agricultura Familiar. E é o objetivo que esta publicação seja discutida e enriquecida com os contributos de outros autores, designadamente por vós, ao longo desta sessão de hoje. Muito obrigado, passo ao engenheiro Machado. Ora, bom dia. Agora cabe-me a mim transformar este... Vocês não sabem quantos slides é que eu tenho. Não se assustam já. Transformar isto em qualquer coisa que seja mais ou menos palatável ao longo aqui destes minutos. Então, aqui nesta fase de resultados, o trabalho em torno da agricultura familiar é algo que já interessa à Academia há muito tempo e que há muito trabalho produzido. Em Portugal, em termos políticos, de facto, o ano de 2014, o ano internacional, chamou a atenção sobre a agricultura familiar e, na sequência de um conjunto de iniciativas e também de uma pressão forte de uma organização que é a CNA, ao longo de muito tempo, em 2008, via-se também uma conjuntura política especial, foi finalmente definido o Estatuto da Agricultura Familiar, a que nós vamos dedicar alguma atenção neste projeto, porque de facto é a única medida de política pública especificamente dirigida à agricultura familiar e por isso também mereceu a nossa atenção. Como o David explicou,
O projeto tentou estimar, por uma metodologia baseada em critérios do INE e depois por uma outra metodologia que o Miguel Viegas irá apresentar um bocadinho mais à frente, estimar aqui o número potencial de agricultores que reuniam as condições para serem considerados agricultores familiares e chegou-se a um número que é próximo também do número que é definido no próprio preâmbulo do Estatuto, de cerca de 240 mil, 246, 243 com sal, agricultores que possuíam potenciais agricultores familiares ou potenciais aderentes ao Estatuto. Estes agricultores representam 93% das explorações e 51,5% da sal. Há uma redução deste número entre o recenseamento geral agrícola de 2009 e o recenseamento agrícola de 2019. A dimensão média da exploração é 8 hectares, isto vale o que vale, é média, não é? Há uma concentração deste tipo de agricultores no norte e no centro, 62% são homens, 54% têm mais de 65 anos e continuamos a ter cerca de 70% com escolaridade básica. A partir deste exercício é possível destacar mais algumas características. Obviamente isto é uma síntese, não é? Mas vocês terão a possibilidade, vocês e toda a gente, a ter mais informação no âmbito do relatório. Apenas 5% destes agricultores têm como fonte exclusiva de rendimento a atividade da sua exploração agrícola. Esta população agrícola familiar, ou seja, incluída nos agregados familiares, representa cerca de 600 mil pessoas, em que 42% são os próprios produtores ou produtoras, depois 29% são os cônjuges e outros 29% são outros familiares. 41% dos agricultores familiares destes identificados não recebem qualquer subsídio ou ajuda ao rendimento. E dos que recebem, 40% recebem uma compensação inferior a 50%. 51% dos agricultores familiares justificam a continuidade da atividade agrícola com valor afetivo, e esta percentagem varia entre 30% para os mais jovens, em menos de 44 anos, e 60% para os mais velhos, e 34% justificam a continuidade da atividade agrícola com o complemento que permite ao rendimento familiar, e apenas 8% com a viabilidade económica da exploração, que é um número que sobe para 32% nos mais jovens. Isto não é nada particularmente novo em relação à percepção que já se tinha em relação à agricultura familiar. Bom, enfim, é uma caracterização sumária que quisemos deixar aqui. Como eu já disse, o David também referiu, há uma outra metodologia que foi proposta por Miguel Viegas, um índice sintético da agricultura familiar, que tem uma metodologia de cálculo ligeiramente diferente, que faz uma aproximação diferente, introduzindo aqui já dois dos critérios de adesão ao Estatuto, e segundo esta metodologia, o número de agricultores familiares, ou seja, os tais potenciais aderentes ao Estatuto, baixa para cerca de 177, 178. Será explicado um pouco mais à frente. Íamos agora tentar olhar para a adesão ao Estatuto, este instrumento, como foi referido, um instrumento de política pública dirigido à agricultura familiar, com o objetivo de discriminar positivamente, de alguma maneira, e de trazer algumas vantagens aos agricultores familiares. Desde que foi aberta a possibilidade de se pedir a adesão a este Estatuto, até 31 de maio, que foi os dados que conseguimos analisar no âmbito do projeto, a DGAD, a Direção-Geral da Agricultura e Rural, que é a entidade responsável pela atribuição do Estatuto, recebeu 3.304 pedidos de adesão ao Estatuto, que estão representados aqui naquela linha temporal, e como vocês podem ver, há ali dois picos, um deles muito acentuado, e que nós reparámos que coincidiu com a abertura de um concurso especial, de um concurso nacional para a renovação do parque de tratores. E isto com certeza tem a ver com uma vantagem muito concreta, eu não quero estar a adiantar, mas praticamente com a única vantagem muito concreta que existe associada ao Estatuto, que é a linha A dos direitos que tem a ver com critérios de majoração nos concursos do PDR 2020, no caso. Mas, bom, esta é a adesão ao Estatuto, ou seja, houve 3.300
pedidos de adesão do universo potencial de 180 mil agricultores familiares. E nós tentamos perceber, de alguma maneira, porquê é que isto aconteceu. E o que percebemos, tanto nos inquéritos como depois também nos focos de grupo, é que há um desconhecimento sobre a existência do Estatuto. E esta é a primeira conclusão, e obviamente que terá uma recomendação associada, que será a maior divulgação do Estatuto, tanto pelas estruturas ligadas ao setor, as confederações, nós próprios que estamos através das nossas associadas que estamos nos territórios, mas também das organizações da administração. Não é? 52% indicaram, dos respondentes aos inquéritos, indicaram não ter conhecimento da existência deste Estatuto. Dos 48% que indicaram conhecer, apenas 20% indicaram ter pedido a adesão, e sendo que desses apenas um terço indicaram já possuir o Estatuto. Ou seja, no fundo, 4 dos 132 inquiridos que nós tivemos. E porque, à partida, alguns achavam que não reuniam os requisitos, portanto, e nem sequer pediam, porque achavam que não reuniam os requisitos. 18% achavam que não sabiam como fazer o pedido, 16% não viam benefícios, e depois há mais algumas justificações com menos peso, portanto, e como eu já disse, e o desconhecimento quanto à existência do Estatuto foi também constatado nas reuniões de focos grupos, em que apenas 22% dos agricultores participantes nestas reuniões indicaram ter conhecimento, e desses 28 indicaram já ter requerido. Depois há uma outra ideia que é importante, que é a percepção sobre as reais vantagens que este Estatuto traz a quem o tem, a quem é atribuído, não é? E apesar de números, como já vimos, pouco expressivos ainda de pedidos de adesão, estes pedidos de adesão aumentaram em 2 momentos de 2 concursos nacionais do PDR importantes, em particular o da renovação do Parque de Tratores, porque estes concursos têm critérios de majoração associados ao Estatuto, mesmo que sejam critérios que tenham relativamente pouco peso. No conjunto dos concursos, este peso pode variar entre 5%, que é o mais normal, e 15% em poucos concursos. De acordo com as informações que recebemos da Autoridade de Gestão do PDR, até à data que foi possível analisar, que foi 20/7, foram abertos 94 avisos de concurso em que o Estatuto da Agricultura Familiar era um critério de seleção independente. Um critério de seleção, ou seja, contribuía para a nota final das candidaturas apresentadas pelos agricultores. E depois houve mais 577 avisos em que o Estatuto pontuava no mesmo critério que o Estatuto do Jovem Empresário Rural, e não nos é possível analisar porque as bases de dados não fazem a diferenciação, portanto sabemos que aquela candidatura pontuou naquele critério, mas a não ser que fôssemos abrir a candidatura de novo, não sabemos se pontuou porque era um detentor do Estatuto da Agricultura Familiar ou se pontuou porque era um detentor do Estatuto do Jovem Empresário Rural, que é uma outra figura. Fizemos também uma análise destes concursos e percebemos que o Estatuto da Agricultura Familiar apenas foi determinante para a aprovação das candidaturas no concurso dos tratores para 132 candidaturas. Ou seja, em todos os outros concursos, e mesmo no concurso dos tratores, a maior parte dos candidatos que se apresentou com o Estatuto do Agricultor Familiar tinha a candidatura aprovada de qualquer maneira, mesmo que não tivesse esse Estatuto. E isto, em alguns casos, tem a ver, ou na maior parte dos casos tem a ver, com não se esgotarem as dotações dos avisos, ou com a nota que as candidaturas teriam, independentemente deste critério, já ser suficiente para a candidatura, reflexo do pouco peso que este critério normalmente assume no cálculo das valias globais das operações, que é o nome que se dá à nota que têm as candidaturas. No que diz respeito, isto ainda sobre a percepção da adesão, no que diz respeito aos requisitos para a adesão, os requisitos sofreram alterações, ou seja, com a primeira publicação do diploma havia um conjunto de requisitos que estão identificados naquela primeira coluna que era necessário cumprir para a delegada poder atribuir o estatuto ao requerente.
houve várias organizações e constatação de que, e vamos ver isso um bocadinho mais à frente, de que havia aqui um dos requisitos associado ao rendimento que poderia estar a ser muito constrangedor em termos de chumbo, vá lá, de candidaturas ao estatuto. Há um segundo período que está ali identificado, em que foi, sem ser alterada a legislação propriamente dita, houve uma norma que faz um entendimento diferente, e como o David também já referiu, relativamente ao rendimento coletável, passou a ser considerado sujeito passivo, ou seja, em vez de serem os tais 25.000 euros por agregado familiar, ou seja, 25.000 euros sujeito passivo, permitiu que mais alguns agricultores pudessem aderir ao estatuto, não tendo esta limitação. E numa última alteração ao diploma foram introduzidos mais alguns requisitos, passou a ser apenas a pessoa singular e deixou de ser possível a pessoa prometida solicitar o estatuto. Houve uma alteração ao nível dos apoios que não deixaram de ser os do PU e passou a ser apenas o RPB ou o RPA, inferior aos 5.000 euros que se manteve. Passou a ser obrigatório o registro dos prédios rústicos no ICIP e passou a ser obrigatório o mínimo de 20% não vejo aqui, de 20% do rendimento vir da atividade agrícola. Fizemos também aqui uma análise para perceber em que medida é que estes diferentes critérios tinham peso no indeferimento das candidaturas, das 709 candidaturas que foram indiferidas ao longo deste período total, nestes 3 momentos em que os critérios de adesão variavam, não é? Só que já agora uma nota que dá aqui uma ideia de qual é a origem destas candidaturas, e 70% das candidaturas diferidas, ou seja, aprovadas, localizam-se no território marcado pela Direção Regional do Norte, como podem ver ali naquele, que se vê bem, até se vê melhor ali do que se vê aqui. E então fizemos uma análise sobre quais eram os critérios que estavam a contribuir para o chumbo destas intenções de obtenção do Estatuto da Agricultura Familiar. Normalmente o chumbo não estava associado apenas ao não cumprimento de um critério, mas ao não cumprimento de vários critérios e em cada um dos períodos há critérios diferentes que impedem que quem pede o Estatuto tenha acesso ao Estatuto, sendo que, e estão aqui referidos também, e a alteração do cálculo do rendimento coletável foi de facto uma alteração importante deste primeiro para o segundo período, mas estamos ali a ver que a questão associada à mão de obra familiar é uma questão que se mantém como uma questão que provoca a rejeição de algumas candidaturas, e sobre isso temos também uma recomendação em particular. E isto dá-nos aqui uma ideia de qual foi o percurso de adesão, de tentativas de adesão também ao Estatuto da Agricultura Familiar e relativamente a este aspecto íamos fazer aqui um conjunto de recomendações relativamente simples que têm a ver, numa primeira fase, com a divulgação do Estatuto, uma vez que constatámos que era bastante desconhecido mesmo entre os potenciais interessados, e esta divulgação pode assumir-se também por parte obviamente, das estruturas do Ministério e também das estruturas associativas que trabalham nos territórios rurais e, em particular, com o setor agrícola. Há aqui há atribuições que o próprio decreto-lei dá às organizações que fazem parte da Comissão Nacional da Agricultura Familiar, e é preciso um trabalho de terreno de produção do Estatuto maior. Depois é preciso um trabalho de monitorização da implementação do próprio Estatuto. É uma atribuição que está regulamentarmente, diria eu, atribuída à Comissão Nacional da Agricultura Familiar, de acordo com o decreto-lei que criou o Estatuto, e desde essa altura a Comissão Nacional da Agricultura Familiar reuniu, que é presidida pelo Ministro da Agricultura e Alimentação, reuniu apenas 2 vezes, em 2018 e 2019, e
e constatamos que muitos dos direitos continuam a aguardar regulamentação. Esta comissão é constituída por muitas entidades, não exclusivamente do Ministério da Agricultura, mas também dos outros ministérios que de alguma maneira estão relacionados com os direitos que supostamente o Estatuto deveria atribuir aos agricultores que os têm. Assim, recomendamos que se faça um acompanhamento da aplicação deste diploma e a avaliação anual do funcionamento do regime, com a elaboração de um relatório e instituir também o regular funcionamento da Comissão Nacional da Agricultura Familiar com o cumprimento das respectivas competências de acompanhamento do diploma. Depois, no que diz respeito aqui aos benefícios que decorrem da adesão, como nós vimos, há uma percepção de que a adesão ao Estatuto não traz muitos benefícios. E, de facto, quando vamos ver, há muitos que não estão ainda completamente regulamentados. Ou seja, e aqui a recomendação vai no sentido de definir medidas de política pública orientadas para as necessidades específicas da agricultura familiar, registar de forma autónoma aquilo que eu disse no caso dos programas de desenvolvimento rural, quais são as vantagens que vêm por via do Estatuto da Agricultura e de outros casos, neste caso do jovem empresário rural, para quando se faz a análise se perceber qual é o impacto que cada um destas figuras tem, monitorizar e avaliar a adesão dos agricultores familiares às medidas de política pública orientadas para a agricultura nacional, em particular aqui no âmbito do PDR, mas depois também no próximo programa, e ponderar, com base nos resultados obtidos, a eventual necessidade de alterar os valores de pontuação, ou seja, nós vimos os ponderadores associados ao Estatuto eram, regra geral, muito baixos quando se calculava as valias globais das operações. Depois temos que olhar aqui para a parte dos requisitos, não é? Embora dos 3.300 tenham sido, eu ia dizer apenas, mas não sei se é apenas ou não, cerca de 800 rejeitados, interessa perceber se aqueles requisitos de facto estão adequados àquilo que é a realidade da agricultura familiar, ou seja, porque é que os tais 180 mil não avançaram para o pedido do Estatuto e mesmo alguns daqueles avançaram ou não tiveram. Ou seja, no que diz respeito à metodologia de cálculo da mão de obra, que é um requisito responsável por um elevado número de indeferimento de candidaturas, é preciso verificar se esta metodologia de cálculo está de facto adaptada à realidade da agricultura familiar. Por outro lado, verificar se o requisito que exige que 20% do rendimento coletável por via da atividade agrícola se de facto se é adequado, tendo nós perfeita noção da realidade de pluriatividade associada à agricultura familiar e ponderar se, em alguns casos, não se deverá também contabilizar os rendimentos associados a CAIs de unidades de elaboração e transformação de produtos alimentares. Isto foi claramente identificado num dos focos do grupo. Uma recomendação transversal é a recomendação de monitorização periódica do processo de adesão ao Estatuto. No que diz respeito aos diferentes direitos previstos no Estatuto, tenho aqui algum tempo, nós fizemos uma análise de cada um deles, da medida em que estavam implementados, e fizemos algumas propostas também para cada um dos direitos. O direito à linha A, que é o tal que se tem revelado mais, digamos assim, mais atrativo, até do ponto de vista dos agricultores, e que são acesso a medidas específicas de políticas públicas de apoio às atividades de exploração agrícola, nomeadamente no âmbito dos programas rural, e é o tal onde têm sido enquadradas as majorações das candidaturas, que de facto é um pequeno desvio a este direito da maneira como ele está enunciado, porque o que tem acontecido é a majoração de candidaturas provenientes do Estatuto e não, de facto, a existência de medidas específicas de política pública. Ou seja, o que tem acontecido até agora é um acesso, de algum modo privilegiado, às medidas normais de apoio à agricultura. Ou seja, esta discriminação positiva dos agricultores familiares poderá ser feita não apenas numa majoração, mas através de avisos de abertura de concursos específicos para os detentores da agricultura familiar e a majoração dos critérios de seleção, mas de forma mais expressiva
nos concursos não específicos do que aquilo que tem acontecido até agora. Eu não sei se vamos percorrer estas propostas de direitos assim, com grande detalhe, mas, mais uma vez, o segundo direito tem a ver com os outros programas que não os programas na área do setor agrícola, os POs operacionais, onde também estaria previsto, no âmbito do FEDER, Fundo Social Europeu, medidas complementares à agricultura e também, mais uma vez, alguma discriminação nesta área e aqui também o que nós propomos é que os empresários em nome individual do setor agrícola possam ter também nos outros fundos medidas de abertura de avisos de concursos específicos e majoração de critérios, o que até agora, não obstante algum esforço até que nas reuniões da Comissão Nacional de Acompanhamento é feito pelos representantes do Ministério da Agricultura junto dos representantes dos outros ministérios, até agora não se concretizou. Por exemplo, no âmbito do FEDER podem ser equacionadas a financiamento de infraestruturas e equipamentos específicos e no âmbito do Fundo Social Europeu uma medida de formação profissional e emprego também específica para estes detentores do Estatuto. Medidas de caráter excepcional que contribuam para o ordenamento do território. Há várias propostas de possibilidade de criação de planos específicos para áreas onde a agricultura familiar é importante e onde é importante que seja preservada e que resista, articulando programas de diferentes níveis e com impacto local, territorial e em particular, diríamos até com as medidas que são geridas territorialmente pelos grupos de ação local. No âmbito da regulação do mercado fundiário e de arrendamento, com medidas de proteção para o uso do solo e evitando usos que inflacionam e até especulativos. O alargamento dos incentivos e apoios ao emparcelamento rural simples às zonas não classificadas como vulneráveis. E, por fim, há aqui uma proposta que veremos mais à frente, mas que também pode ter impacto nestas questões do ordenamento do território, que tem a ver com o estudo da Lei dos Montes, que é uma lei que existe na Galiza e que já vamos referir e que pode também ter aqui impacto, uma lei de gestão da propriedade, com alguns resultados que pode ser interessante estudar, de modo a transpor para o nosso próprio regime jurídico. No que diz respeito a um acesso simplificado em matéria de licenciamento, não vou entrar neste detalhe, há aqui um conjunto de regulamentos que são definidos, mas, no fundo, o que interessa aqui é perceber até que ponto é que não se podem simplificar aqui alguns regimes de licenciamento, e alguns dependem de organismos nacionais, outros dependem das autarquias locais, simplificar o acesso aos detentores do Estatuto, algo que até agora também ainda não aconteceu. No acesso aos mercados e aos consumidores, a introdução, na futura medida de implementação das estratégias de líder, a possibilidade de se desenvolverem projetos integrados, projetos de sistemas alimentares sustentáveis territoriais, que possam articular de forma integrada e coerente as várias medidas setoriais, onde se incluem os circuitos curtos agroalimentares, mas de uma forma muito mais integrada do que aquilo que foi feito até agora e, de alguma maneira, nós vamos ouvir falar disto em algumas experiências que vão ser apresentadas na mesa redonda hoje, estou aí no projeto Localiza, e, de alguma maneira, privilegiando também, através destes circuitos curtos, o fornecimento local e, por exemplo, da restauração coletiva, também com origem, ou privilegiando a agricultura familiar. No que diz respeito ao direito da alínea F, o regime específico de contratação pública está ligado com aquilo que eu acabei de dizer antes, no contexto dos sistemas alimentares, dos sistemas agroalimentares territoriais, mas não só prever que os produtos provenientes da agricultura familiar possam ter um regime diferente no que diz respeito ao fornecimento local de restauração coletiva, nomeadamente pública, que, como sabem, tem que cumprir o Código dos Contratos Públicos. No que diz respeito a um regime de reconhecimento das organizações, o que se pretende aqui é que haja uma monitorização da portaria que, entretanto, já foi publicada
aplicada posteriormente até ao Estatuto, que estabelece as regras nacionais para o reconhecimento dos agrupamentos de produtores multiprodutos e que efeitos é que esta nova portaria tem ao nível dos detentores da agricultura familiar. Da informação que temos até este momento, só houve apenas um concurso e só houve apenas uma candidatura que nada tem a ver com a agricultura familiar, que seria um dos objetivos desta portaria de criação de agrupamentos de produtores multiprodutos. No que diz respeito às linhas de crédito adaptadas a este segmento da agricultura, o que se propõe é um alargamento do crédito a longo prazo para a aquisição de créditos rústicos associado a ações de parcelamento e também a identificação de outras formas de apoio financeiro aos investimentos que possam articular subsídios reembolsáveis e subsídios não reembolsáveis. Esta é uma questão que há muito tempo está associada aos nossos programas de apoio ao desenvolvimento rural, e esta proposta poderá ser equacionada no âmbito da estratégia de desenvolvimento local, uma vez que dos grupos de ação local, uma vez que privilegiam situações e soluções diferenciadas de território para território. No que diz respeito ao acesso prioritário ao arrendamento, o que se propõe é os concursos de bancas de promoção de concursos de bancos de terra municipais ou até da Bolsa Nacional de Terras, que está um pouco adormecida, nos quais os critérios privilegiem os detentores do Estatuto da Agricultura Familiar. E é aqui que neste campo, que faz sentido avaliar, estudar de que forma o que é proposto pela Lei dos Montes da Galiza, sobre a gestão pelo Estado de propriedades particulares, e perceber de que forma é que isto pode ser transposto, adaptado para a legislação nacional. Não tivemos possibilidade de fazer no âmbito do projeto, no sentido de poder dar acesso prioritário a determinadas tipologias de agricultores a estas terras e, em particular, aos agricultores femininos. No que concerne o acesso ao investimento especial simplificado de custos reduzidos no tipologista de primeira inscrição, temos já em funcionamento o balcão do prédio, GUBI, e o que se propõe neste momento é que é dirigido a todos, e não em particular aos agricultores familiares, e o que se propõe nesta fase, algo que é recente também, é que haja uma avaliação periódica da aplicação desta lei e que se possam posteriormente tirar conclusões. Não há nenhuma proposta. Existem também aqui um conjunto de propostas no que diz respeito ao acesso a apoios específicos para formação, informação e aconselhamento, que eu não vou detalhar agora, mas que tem a ver com acesso aos grupos operacionais, aspectos ligados à inclusão da mulher agricultora nos grupos operacionais e nos projetos piloto, apoios financeiros específicos para o aconselhamento agrícola, cujo público-alvo sejam os detentores do Estatuto, uma adesão simplificada às parcelas das explorações familiares ao sistema integrado de gestão e controle, de forma a possibilitar a classificação destas parcelas como parcelas de experimentação, apoiar a criação de quintas de demonstração ao abrigo da futura intervenção do PEPAC, da futura intervenção do conhecimento agroambiental e climático do PEPAC, cujo foco possam ser a agroecologia e que permitam divulgar, implementar e testar neste ano os sistemas participativos de verde, relativamente aos quais também vamos ouvir intervenção mais à frente. Eu estou a chegar aqui ao fim do meu tempo, não queria ultrapassá-lo. De qualquer das maneiras, há também algumas propostas para a concretização da majoração ao subsídio de gasóleo que estava previsto e que, para já no Orçamento de Estado de 2023, uma vez que não foi concretizado nos Orçamentos de Estado desde então, e é uma proposta que seja, esta é de curtíssimo prazo, não é? Aqui na linha das condições mais favoráveis em matéria de seguros e agrícolas cofinanciados não se identificaram propostas, aliás, há outras linhas em que não se identificaram propostas. No que diz respeito à gestão eficiente dos custos e redução dos custos de energia, o que se propõe é a abertura de novos incentivos pontuais ou incluídos nas estratégias mais integradas aplicadas à realização de investimentos que só por si, associados à prática de gestão mais eficiente, permitam atingir a redução de custos de energia. Portanto,
por via aqui, da redução e sobre o acesso a incentivos de utilização de energia, a abertura de incentivos que sejam aplicados não só a fontes de energia solar, mas que já existem, mas também a outras fontes. No regime fiscal, o que se propõe é, para efeitos de tributação em sede IRS, a aplicação de um coeficiente 0,075 sobre as vendas de mercadoria e produtos, bem como das exportações de serviços efetuados no âmbito da atividade agrícola e reduções e isenções de IMI dos créditos devolutivos para os detentores do Estatuto. Aqui, no que diz respeito ao regime de segurança social, não se identificou uma proposta para este direito, nem no que diz respeito ao espaço cidadão destinado à agricultura familiar, não se identificou aqui uma mais-valia muito concreta com a criação deste espaço cidadão. Por fim, no que diz respeito a ações desenvolvidas pelos centros de competência, sabemos que, entretanto, após a criação do Estatuto, já foi criado um centro de competências para a agricultura familiar e a agroecologia. Muitas das organizações que estão aqui presentes hoje integram este centro de competências. Não obstante, parece-nos que deverão ser feitos esforços para que a agricultura familiar esteja também presente nos outros centros de competências. Inclusive na hierarquização das candidaturas que esses centros de competências façam. Isto foi foi de rajada, peço-vos desculpa, não tínhamos muitas alternativas, a não ser saltar algumas partes. O que nós quisemos nesta última parte, foi, com algumas propostas, tornar o Estatuto da Agricultura Familiar mais efetivo. Ou seja, fazer com que haja vantagens evidentes e claras também para os próprios agricultores e que, com isso, eles possam ter interesse em aderir ao Estatuto e porque muitos destes direitos não estão ainda regulamentados ou não estão suficientemente aprofundados ou não se traduzem em vantagens para os detentores do Estatuto. Obrigado e desculpem este massacre. Fazemos agora uma pausa de 15 minutos para um café e retomamos a seguir.